Eu quero falar com você hoje sobre continue andando. Todos nós temos coisas em que acreditamos, sonhos para serem realizados, problemas para serem transformados. Temos a promessa em nosso coração, mas nada está acontecendo. Oramos, acreditamos, mas não vemos nenhum sinal de que as coisas estão melhorando. É fácil desanimar e achar que nunca vai dar certo. Mas na maioria das vezes, Deus não faz as coisas instantaneamente. Haverá um período de espera. Os pensamentos dizem: já é tarde demais. Se fosse acontecer, já teria acontecido. Mas só porque você não vê nada, não significa que Deus não está trabalhando. À medida que você continua acreditando, louvando e fazendo a coisa certa, você vai ver as coisas começarem a mudar. Muitas vezes, o milagre está no processo. Acontece quando você continua sendo obediente. Não se frustre porque você não está vendo resultados imediatos. O que você está acreditando ainda está a caminho. Em Lucas 17, havia 10 leprosos sentados à beira do caminho. Quando Jesus passava a caminho de Jerusalém, eles começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós e nos cura. Jesus poderia ter ido até eles e curado-os ali mesmo. Ele poderia ter falado com eles e feito a lepra desaparecer de repente. Mas ele fez algo interessante. Ele disse, Lucas capítulo 17, versículos 14. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Ora, a lepra era contagiosa e eles eram proibidos de ficar perto de outras pessoas. Eles precisavam viver em colônias, isolados da sociedade. Jesus pediu que fizessem algo que não fazia sentido, algo fora do comum. Eles poderiam ter pensado: uma vez curados, uma vez que minha pele melhore, então irei ver o sacerdote. Mas a fé diz: você tem que acreditar antes de ver. Tem que agir como se estivesse a caminho, mesmo quando não vê nenhum sinal disso. Esses leprosos começaram a caminhar em direção ao sacerdote. Podiam ser várias milhas, talvez levasse a maior parte do dia. Posso imaginar as pessoas dizendo: por que vocês estão indo ao sacerdote? Vocês não estão bem, estão com a mesma aparência. Nas primeiras horas eles olhavam para sua pele e não viam nada de diferente. Os pensamentos diziam: você deve voltar, ir para casa, está apenas perdendo seu tempo. Mas esses leprosos continuaram andando, sem sinais de melhora, sem mudanças na pele, mas hora após hora continuaram andando. Eu posso imaginar que em um momento, um deles olhou para sua pele e pensou: parece que está melhorando. Outro começou a mover a mão: meus dedos estão começando a funcionar. Outro: minha pele está começando a clarear. A Escritura diz: à medida que iam, foram curados. Se tivessem ficado onde estavam, esperando as coisas mudarem, nunca teriam visto o milagre. A cura estava na obediência, no ir. Quando chegaram ao sacerdote, estavam todos perfeitamente bem. Deus colocou promessas no seu coração. Ele disse que está restaurando a saúde para você, que você vai emprestar e não vai tomar emprestado, que você e sua casa servirão ao Senhor. Mas talvez, como esses leprosos, nada pareça diferente. O relatório médico não mudou, seu filho ainda está com problemas, o negócio não melhorou. Você poderia se desencorajar, pensar que nunca vai acontecer.
Não, continue andando, continue sendo obediente, continue louvando, continue agradecendo. É aí que o milagre vai acontecer. Você não pode se basear no que vê ou no que não vê. Baseie-se no que Deus prometeu a você. Meu negócio ainda está devagar? Continue andando. Essas pessoas no trabalho ainda não estão me tratando bem. Continue andando. Deus vê sua obediência. Ele vê você acreditando quando você poderia estar desencorajado. Ele ouve você louvando quando você poderia estar reclamando. Ele vê você se esticando quando você poderia estar revidando. Agora, eu acredito que para muitos de vocês estão prestes a caminhar para a cura, caminhar para a liberdade, caminhar para um grande cônjuge, caminhar para a abundância. À medida que você continua andando, vai ver Deus se manifestando na sua vida. Muitos dos milagres que Jesus realizou exigiram um ato de obediência. O seu primeiro milagre, transformando água em vinho, ele disse aos servos da festa para encherem as grandes ânforas com água. Eles tiveram que fazer algo que não fazia sentido. Eles poderiam ter dito: Jesus, precisamos de vinho, não de água. Que bem isso vai nos fazer? A obediência foi o que trouxe o milagre. Sem eles encherem as ânforas com água, não haveria vinho. Deus está pedindo para você fazer algo que não faz sentido? Dar um passo de fé quando você não tem experiência? Perdoar aquela pessoa que te fez mal? Orar por outros que precisam de cura quando você ainda não está bem? Ele está pedindo para você trazer-lhe 5 pães e 2 peixes. Quando você precisa alimentar milhares, não é tanto o que você está fazendo, mas a obediência. Quando você provar a Deus que vai fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando não faz sentido, então você verá Deus fazer coisas incríveis na sua vida. No Antigo Testamento havia uma viúva. Seu marido havia morrido e a deixara com uma grande dívida. Ela finalmente ficou sem recursos, e agora os credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como pagamento. O profeta Eliseu apareceu e perguntou o que ela tinha em casa. Ela disse: não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Ele disse para ela sair e pegar o máximo de vasilhas vazias que conseguisse encontrar. Isso não fazia sentido. O que de bom faria pegar vasilhas vazias? Ela poderia ter dito: Eliseu, eu preciso de vasilhas cheias, eu preciso de provisão, eu preciso de recursos. O que Deus pede para fazermos nem sempre faz sentido. Os caminhos dele não são os nossos. Muitas vezes é simplesmente um teste. Se você obedecer, o milagre virá. Não se desanime com o que você sabe que Deus está te pedindo para fazer. Às vezes parece algo simples. Você pede a Deus para ser promovido e Ele diz: chegue no trabalho na hora certa. Produza mais do que o necessário. Você pede a Deus por cura e Ele diz: coma de forma mais saudável, faça mais exercícios, durma mais. Você está acreditando para que seu filho entre nos eixos e Deus está dizendo: ajude o filho do seu vizinho, invista naquele jovem. Não precisa fazer sentido. É isso que a fé é. Ela foi e pegou todas aquelas vasilhas vazias. Posso imaginar ela batendo de porta em porta. Os vizinhos pensando: o que ela precisa com as minhas vasilhas? Ela não tem comida, não tem motivo para isso. Mas a fé
abre espaço para a provisão. Você não pode esperar até que aconteça, você tem que abrir espaço para isso, mesmo quando não vê nenhum sinal disso. Você tem que falar como se estivesse a caminho, planejar como se estivesse a caminho, pensar como se estivesse a caminho. Após trabalhar o dia todo, ela voltou para sua casa, agora com algumas dúzias de vasilhas vazias. Eliseu disse a ela para derramar o pouco azeite que ela tinha em uma das vasilhas vazias. Ela poderia ter dito: Eliseu, isso não faz sentido. Que bem vai fazer simplesmente transferir o azeite de um recipiente para o outro? Mas, em vez de se convencer a não fazer, ela derramou aquele pouco azeite e continuou derramando, derramando, derramando. Ela não podia acreditar. Preencheu o primeiro recipiente vazio, depois outro e outro. O azeite não acabou, até que todas as vasilhas estavam cheias. Ela vendeu o azeite e não só teve o suficiente para pagar os credores, mas também teve muito sobrado para viver. Mas nada disso teria acontecido se ela não tivesse estado disposta a fazer algo que não fazia sentido. Você está perdendo o seu milagre porque está raciocinando demais? Está olhando tudo de forma natural? Deus é sobrenatural. Ele pede para você fazer coisas que talvez você não entenda. Após a morte de Moisés, Deus levantou Josué para liderar os israelitas. A geração anterior nunca entrou na terra prometida, porque murmuraram e duvidaram. Passaram 40 anos vagando no deserto. Agora, os filhos dessa geração haviam crescido. Josué era o novo líder deles. Eles estavam a caminho da terra prometida, mas precisavam atravessar o rio Jordão. Não havia pontes naquela época. O problema era que estava na estação das chuvas, e o Jordão estava em cheia, com mais de 45 metros de largura e correntes violentas, descendo das águas da neve derretida. Josué estava familiarizado com esse tipo de cena. Quando jovem, ele estivera lá quando Moisés levantou seu cajado e o Mar Vermelho se abriu. Ele havia visto Deus abrir um caminho. Quando essas dois, zero de pessoas, chegaram ao Rio Jordão e viram como ele estava cheio e como as correntes estavam fortes, não queriam saber de nada disso. Posso imaginar, Josué fez como seu mentor Moisés, levantou seu cajado e disse: Senhor, por favor, faça essas águas se abrirem. Todos observavam com grande expectativa, mas nada aconteceu. Josué pensou: Deus, este é meu primeiro teste para mostrar a essas pessoas que tu estás realmente comigo. Não me deixe aqui, sem resposta. Deus prometeu: Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Ele não disse que faria por você tudo o que fez por Moisés. Deus faz as coisas de maneiras diferentes. Você tem uma unção única, há um chamado distinto para a sua vida. Você não precisa copiar ninguém, tentar ser o que eles são, provar seu valor, provar que você se encaixa, ande na sua própria unção, ande no seu próprio chamado. O Rio Jordão não se abriu. Josué teve que tomar uma decisão. Vamos virar e voltar, vagar mais no deserto? Ou vamos continuar andando? A atitude de Josué foi: já chegamos tão longe para parar agora. Deus, você não teria nos prometido esta terra se não fosse para nos dar a vitória. Em vez de voltar, Josué colocou os sacerdotes à frente. Ele disse a todo o povo: vamos continuar andando. Posso ouvir as pessoas dizendo: com licença, Josué,
Você não vê que há um rio violento e turbulento a poucos metros de nós? Não há para onde ir. Josué agiu como se não os ouvisse. Suas instruções eram: continue andando. Sempre haverá pessoas que tentarão te convencer a voltar atrás. Seu sonho é grande demais. A oposição é forte demais. Nada está dando certo. Aceite isso. Você tem que fazer como Josué e ter uma mente decidida. Eu vou continuar andando. Vou me tornar tudo o que fui criado para ser. Os sacerdotes chegaram até a água. Era um momento de vida ou morte, agora ou nunca, mas a água ainda não se abriu. Eles olharam para Josué pela última vez, pensando: com certeza ele vai recuar agora, com certeza ele vai voltar à razão. Josué respondeu com 3 palavras simples: continue andando. A Escritura diz: quando os sacerdotes entraram na água, quando seus pés se molharam, de repente as águas começaram a se separar. Todos os dois. Zero de pessoas atravessaram por terra seca. Milagres acontecem quando há obediência. Deus não nos dá todos os detalhes. Ele não mostra como as coisas vão se resolver. Talvez não aconteça da maneira que você viu acontecer com a sua família. Pode não haver nenhum sinal de mudança. Como Josué, toda circunstância pode dizer: não vai virar. Volte, não vale nem a pena sonhar, já é tarde demais. Você nunca vai melhorar, já teria acontecido até agora. Não acredite nessas mentiras, continue andando. Deus não é movido pelo que não está se movendo. Ele não se intimida com as águas que não se abrem, com o tamanho do obstáculo, com o quão impossível parece. Na verdade, muitas vezes Deus vai esperar, de propósito, até que o rio esteja em cheia. Ele vai esperar até que os especialistas digam: não tem jeito, as probabilidades estejam contra você, para que, quando ele virar a situação, todos saibam: foi o favor dele, o poder dele, a bondade dele em sua vida. Você pode estar passando por situações nas quais não vê como as coisas podem se resolver, seja na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Você pode estar tentado a parar de acreditar. Se Josué estivesse aqui hoje, ele diria: continue andando. Você está à beira de um milagre. Essas águas estão prestes a se abrir. Agora, talvez você tenha que molhar os pés. Pode não acontecer como aconteceu com Moisés, quando as águas se abriram primeiro e você pôde ver o caminho claramente, sabendo exatamente como as coisas vão se resolver. Às vezes Deus espera para ver se você vai confiar nele quando as águas não se abriram. Você vai acreditar mesmo sem ver nenhum sinal de mudança? Você não sente que tem forças, coragem ou habilidade? Se você continuar andando, orando, esperando, portas vão se abrir que você não poderia abrir. Curas que desafiam as probabilidades, liberdade de coisas que te prenderam. Alguns rios Jordão estão prestes a se abrir. Coisas pelas quais você tem se mantido em fé por muito tempo estão prestes a acontecer. Não será algo comum, será a mão de Deus. Quando Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés, as águas se abriram antes do povo passar, eles puderam ver o caminho claramente. Foi um grande milagre, mas isso não exige tanta fé. Quando você sabe de onde virão os recursos, quando o relatório médico é bom, quando seu filho está se saindo bem. Aquelas pessoas vagaram pelo deserto por 40 anos. Mas quando Deus abriu o rio Jordão para Josué,
Quando o povo teve que molhar os pés e continuar andando quando parecia que não estava funcionando, aquele povo entrou na terra prometida. Eu acredito que isso é significativo. Quando você não vê como as coisas vão se resolver, mas continua andando, continua acreditando, continua sendo bom com as pessoas, isso significa que você está prestes a entrar na sua terra prometida. Deus está te preparando para ir onde você nunca foi, para ver favores que você nunca viu. Agora, não reclame porque as águas não se abriram. Isso não significa que Deus não vai fazer acontecer. Isso é um sinal de que o que Ele está fazendo é maior do que você imagina. Talvez você esteja no Rio Jordão agora, nada está mudando. Deus está esperando para ver. Você vai virar e voltar? Elias Ribeiro, eu orei, eu acreditei, mas meus sonhos não se realizaram. Essas pessoas no trabalho me impedem. Eu não consegui quebrar o vício. As águas não se abriram. Você está exatamente onde Josué estava. Não deu certo da primeira vez. O obstáculo parece intransponível. O rio está cheio. O problema maior do que nunca. Isso é um teste. Você tem que molhar os pés. Se continuar andando, vai ver Deus abrir coisas que você nunca sonhou que se abririam, transformar problemas que você nunca imaginou que se transformariam. Esse rio Jordão está te preparando para a sua terra prometida. Davi disse, Salmo capítulo 37, versículos 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Ele estava dizendo na prática, nunca vi um rio Jordão que Deus não abriu. Nunca vi uma doença que Ele não curou. Nunca vi um sonho que Ele não trouxe à realidade. Quando estávamos tentando adquirir o Compaq Center, Deus nos deu favor e o conselho da cidade votou a nosso favor para que tivéssemos o edifício. Foi um processo de 1 ano e meio. Membros do conselho que eram contra nós de repente mudaram de opinião e a instalação foi nossa. Como Moisés, oramos, acreditamos, Deus abriu o Mar Vermelho, fomos gratos, sabíamos que era a mão de Deus. Mas, alguns dias depois, uma empresa entrou com um processo judicial para tentar nos impedir de nos mudarmos. Eles alegaram que violamos as restrições do contrato. Nossos advogados nos disseram que poderia ficar preso nos tribunais por 10 anos. Foi como uma montanha-russa. Fomos de uma grande celebração para a realidade de que talvez nunca fosse dar certo. São momentos como esse, quando você não vê uma saída, quando a oposição é maior e mais forte, que você vê do que é feito. É fácil acreditar quando Deus abre mares vermelhos, mas o que você faz quando chega ao Rio Jordão? Você orou, acreditou, mas as águas não se abriram. Você levantou seu cajado como seu mentor, fez o que seus pais fizeram, mas nada aconteceu. Você vai molhar os pés? Você vai continuar andando mesmo quando os pensamentos te dizem não vai dar certo. É mais sábio voltar. Afinal, Deus tem sido bom com você, seja grato pelo que tem. Não deixe que o inimigo te tire da sua terra prometida. Deus tem coisas maiores para o seu futuro. Não há montanhas para você escalar. Continue andando quando as águas não se abrirem. Continue andando quando você não for promovido. Continue andando quando sua saúde não melhorar, quando a pandemia parecer ter parado os seus sonhos. A razão pela qual você está enfrentando um rio Jordão em cheia, não apenas um rio comum, mas um obstáculo maior, mais teimoso, é porque sua terra prometida está do outro lado. Você não chega a Rio Jordão, rios nos quais você precisa molhar os pés,
se for apenas uma vitória comum, algo ordinário. O Jordão significa que Deus está prestes a te impulsionar para um novo nível. Acordei muitas vezes no meio da noite, quando estávamos naquele processo judicial, com pensamentos me dizendo: é melhor você voltar. Você disse para as pessoas que era o seu edifício, que estava levantando fundos para isso. Quando tiver que devolver, vai parecer um tolo, ninguém vai mais te ouvir. Todas essas vozes dizendo: recuar, as águas não se abriram. Se Deus fosse a seu favor, você não teria essa oposição. Se fosse dar certo, você não teria esse processo. Bem, Deus estar ao seu favor não significa que você não terá oposição. O inimigo não tentaria te parar se você não fosse uma ameaça para ele. Ele não se opõe a pessoas que não têm grandes destinos. A razão pela qual você está enfrentando gigantes grandes é porque você está no Rio Jordão, está prestes a entrar na sua terra prometida. Eu não via como esse processo judicial poderia se resolver. O outro lado era teimoso, mas fiz o que estou pedindo para todos nós fazerem. Continuei andando. Quando os pensamentos diziam: nunca vai dar certo, essa empresa é maior, mais forte, mais influente. Pai, obrigado por lutar as nossas batalhas. Obrigado porque Tu estar conosco é mais do que o mundo estar contra nós. Nossos advogados nos disseram: o outro lado provavelmente pagaria uma grande quantia em dinheiro para que nós desistíssemos. Eles citaram valores que poderíamos praticamente construir outra instalação, mas não queríamos o dinheiro, queríamos o edifício. Esse edifício é um dos principais marcos da cidade de Houston. 0 de pessoas passaram por lá anualmente. Ele está na principal rodovia, tem excelente acesso. Poderíamos ter pensado: bem, vamos ficar seguros, talvez não ganhemos, vamos pegar os fundos e fazer outra coisa. Mas Deus não quer que você dilua o seu sonho, que aceite menos do que sabe que está em seu coração. Sempre haverá pessoas tentando convencer você a se contentar. Aceite, você nunca vai melhorar, nunca vai quebrar o vício, nunca vai sair desse bairro. Não dilua seu sonho. Talvez você esteja no Jordão, seus pés estão molhados, mas nada está acontecendo. Parece que você poderia se afogar. Deus não falhou no passado, Ele não vai começar a falhar com você. Continue andando, acreditando, orando, fazendo a coisa certa. As águas vão se abrir, portas vão se abrir, problemas vão se transformar. Em vez de você recuar, a oposição vai recuar, as águas vão se afastar. A doença, a dívida, o problema está prestes a se afastar. Deus vai abrir um caminho onde você não vê nenhum caminho. As Escrituras nos dizem para vestir a armadura de Deus. Falam do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos calçados da paz, do escudo da fé. O que é interessante é que não há armadura para as suas costas. Não há nada para cobrir você pela retaguarda. Isso porque você não foi criado para recuar, você não foi criado para fugir da oposição. Você tem armadura para uma direção, para continuar indo em frente. Quando você se mantém firme e luta o bom combate da fé, a oposição vai fugir de você. O Salmo capítulo 1, versículos 14 diz: o Mar Vermelho viu os israelitas se aproximando e apressou-se em sair do caminho. Deus vai fazer com que algumas águas se separem rapidamente. Parece que vai levar muito tempo para melhorar, muito tempo para realizar o sonho, muito tempo para sair das dívidas.
Não, se prepare, vai acontecer mais rápido do que você imagina. Deus vai fazer com que aquelas águas, aquela oposição, aquela depressão saiam rapidamente do seu caminho. Um dia, de repente, o outro lado ligou e disse que queria se encontrar. Não havíamos falado com eles há meses. Tudo estava em um impasse. Eles apareceram e, em uma única reunião, mudaram de ideia e disseram que poderíamos ter o edifício. Eles não só retiraram o processo, como também nos alugaram 9.000 vagas de estacionamento cobertas. Não precisávamos construir nossa própria estrutura de estacionamento. O que aconteceu? Entramos na nossa terra prometida. Eu me pergunto o que te espera se você continuar andando? Bem, Elias Ribeiro, eu tenho obstáculos grandes. Posso te dizer, nós servimos a um Deus grande. Ele lançou estrelas no espaço, falou e criou mundos. Ele pode te levar aonde você deve estar. Bem, o relatório médico diz que eu não vou melhorar. Deus pode fazer o que a medicina não pode fazer. Não há um rio Jordão que ele não possa abrir. Esse filho pode estar fora de curso, fazendo escolhas erradas. Parece permanente, mas isso não é o destino dele. O que Deus começou, ele vai terminar. Você pode ficar na brecha por seus filhos. Sim, eles fazem suas próprias escolhas. Mas como pais, você tem uma autoridade dada por Deus. Quando você ora, quando fala a vida, quando agradece a Deus, as forças das trevas são quebradas, anjos começam a agir, os rios Jordão são afastados. Deus ouve suas orações. Ele vê sua fidelidade. Ele vê você acreditando quando não vê mudanças, agradecendo a Ele quando você poderia estar reclamando. O seu tempo está chegando. Algumas águas estão prestes a se abrir. Você não estaria ouvindo isso se Deus não tivesse vitórias a caminho para você. E só porque seus pés estão molhados, só porque você não vê nada melhorando, não significa que não vai acontecer. Deus está te observando e no momento certo as coisas vão mudar. O milagre é um processo, leva tempo, mas quando chegar o seu momento, de repente as coisas vão se transformar. Meu desafio é: permaneça em fé até ver o de repente. Continue andando. O inimigo sempre fala mais alto quando você está perto de ver as águas se abrirem. Desligue todas as vozes negativas e ouça o que Deus prometeu. Ele falou e Ele vai fazer acontecer. Ele não deixaria você enfrentar um rio Jordão, onde a sua terra prometida está do outro lado, se isso fosse te impedir de cumprir o seu propósito. A razão pela qual você não vê uma saída é porque não vai acontecer de forma natural. Deus vai fazer isso sobrenaturalmente, coisas que você não poderia fazer acontecer. Não tente entender, continue acreditando, continue esperando, continue fazendo a coisa certa. Eu acredito e declaro, à medida que você continuar andando, como esses leprosos, você verá cura, favor, promoção. Como Josué, as águas vão se abrir, novas portas vão se abrir, obstáculos vão cair. Você vai entrar na sua terra prometida, em nome de Jesus.